Bom dia com Jesus. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus, e que Deus conceda a cada um de nós, nesta manhã, uma bênção especial. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos precisando de um levantamento de fé. Não é isso? Você não sente essa necessidade? Creio que todos nós sentimos, né, irmão? Então, o que nós vamos ouvir nesta manhã, continuando na mensagem Jó, eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Vamos tomar uma escritura, Jó 19, verso 25, a seguir. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Jó, naquela angústia, passando por aqueles momentos difíceis na sua vida, depois de ter muito prazer, não é? Poder ser um homem próspero, ver a sua família crescendo, né? Ele tinha 7 filhos, porém agora essa coisa vem sobre ele. Se Deus tivesse lhe avisado, né, que ia soltar o diabo atrás dele, eu penso que ele teria mais força para resistir. Mas Deus faz as coisas da maneira como Ele deseja. Então Jó, passando por aquele sofrimento, não é? Depois de perder todos os seus bens, perder seus filhos, agora aquela enfermidade, aquele mal, não é? Chagas da cabeça aos pés, ao ponto de sentar num monte de cinza e raspar aquelas feridas com caco de telha. A angústia não era pequena, não. E então, sendo ele um profeta, irmão Brando escreve que ele ouviu os trovões e os relâmpagos, e ele pôs-se em pé e disse: sei que o meu Redentor vive, e que um dia se porá sobre a terra. E depois de consumida a minha pele e minha carne, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Amém. Aí eu creio que ele tomou um ânimo, né? Ele ficou feliz novamente depois desta visão. Grande Deus e Pai, ajude-nos, ó Pai, nesta manhã, meditarmos sobre este assunto de Sua palavra. Isso não ficou escrito por acaso, mas isso está escrito para o nosso próprio bem. Visto que ali no Velho Testamento era uma sombra, a sombra é o negativo, porém deste lado do Calvário nós temos o positivo. Então fale conosco, Pai, e ajude a nossa fé. Nós o pedimos e desde já somos muito gratos, no precioso nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Servicinho bom de fazer, né? Pois bem, nós paramos aqui uns dias, mas seria bom a gente voltar atrás um pouquinho e recapitular, né? Relembrar, trazer à memória aquilo que nós já ouvimos, né? O nosso Elias tem mostrado para nós
que a redenção é uma das coisas mais antigas da Bíblia. Jó falou, sei que meu Redentor vive, não é? E irmão Brana disse que, ainda assim, voltar aqui, a redenção é uma das coisas mais antigas da Bíblia. Sabiam que a redenção existia antes mesmo? O plano da redenção já havia sido estabelecido antes mesmo de o mundo ser formado? Sabiam? Pense nisso. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós estamos adorando nesta manhã. Estamos aqui por esta causa, né? Porque amamos ao Senhor, pois primeiro Ele tem nos amado. Muito bem. Então, a Bíblia diz assim que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Agora, por quê? Porque Deus estava provendo um Redentor, porque Ele sabia que os seus filhos, nessas últimas eras, eles pecariam e precisariam de um Redentor. Deixa eu ler só mais um pouquinho aqui, nesse texto áureo. Pois a Bíblia diz claramente que Cristo foi predestinado, preordenado e foi o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Isso mesmo, muito antes do mundo ser criado. Deus tinha um plano de redenção. Bom, nosso Deus é um Deus infinito. Ele conhece o fim desde o princípio. Nada o surpreende. Então ele estava criando. Ele estava fazendo um plano, ele queria ser salvador, ele queria ser curador, e essas coisas estavam nele, não é? Então, ele estava, digamos assim, escrevendo o seu mapa, construindo o seu edifício. Agora, o irmão Brana faz uma declaração dizendo, você conhece o velho argumento? Deus não poderia ter impedido tudo isso e nada disso ter acontecido? Claro que ele poderia, não é? Mas Deus queria estar nesse assunto, trabalhando da maneira como ele está trabalhando. E fazendo essas coisas para provar a nossa fé. Então, o velho ditado diz, Deus não podia ter impedido tudo isso, né? E nada disso ter acontecido. Mas Deus colocando Satanás quase em igualdade com ele. Deus colocando, permitindo Satanás, sendo qual igual a ele. Então, Satanás tem poder também. Por isso, o nosso profeta vem e diz que há dois poderes que governam este mundo. Um é o poder de Deus e o outro é o poder de Satanás, sendo que o poder que Satanás tem é o poder de Deus pervertido. Então Deus colocou Satanás em igualdade com ele. Satanás tomando as coisas de Deus e as pervertendo em pensamentos malignos. E através disso começou a perverter as coisas para o mal em vez de o bem. E Deus, no momento em que a primeira coisa foi feita, do seu grande baú do tesouro de amor, ele tomou um plano de redenção imediatamente. Amém. Deus não precisava se sentar e pensar em tudo, de como seria. Ele era Deus infinito. Ele sabia como seria, e ele tinha o seu grande coração, como ele faria tudo isso acontecer. Então, se ele conheceu de antemão a igreja, conheceu de antemão a Cristo, conheceu de antemão
o plano e colocou tudo em ordem. Amém. Não há nada desordenado, não há nada fora do lugar. Então nós vemos esse plano da redenção de Deus, as leis da redenção, representado em Ruth, Noemi e Boaz. Esse livro de história no Velho Testamento, que não é apenas somente uma história, porém aquilo tinha um plano, tinha um significado. Muito bem, então veja como Deus fez. Deus fez com que, por causa da necessidade, deixasse as terras, né, onde eles moravam, né, Noemi com seu esposo Elimeleque, seus 2 filhos, e foram para as terras de Moabe. E lá, depois de 10 anos, né, seus filhos casaram, morreram as 2 esposas, morreu Elimeleque também, ficou as 3 mulheres viúvas. Foi quando Noemi disse: olha, vou voltar para a minha pátria, vou voltar para a minha terra. Parecia que tudo estava esquisito, tudo estava perdido, desordenado, mas tudo estava em linha com o plano de Deus. Lá tinha um Boaz que representava Cristo, Noemi representando a igreja ortodoxa, a igreja judaica, Ruth representando a igreja cristã, a Ruth, a moabita, e Boaz representando Cristo, o nosso Salvador. Amém. Que coisa, né? Que grande arquiteto é o nosso Deus, hein? E faz com que tudo se desempenhe, se desenrole de acordo com sua vontade. Então, por isso, nós não precisamos interrogar a Deus, não precisamos, digamos assim, murmurar, não precisamos abaixar a cabeça e sentir como derrotado na hora dos problemas, na hora das provas, mas devemos, em tudo, dar glórias ao nome do Senhor. Muito bem. Então, nós paramos aqui no parágrafo 61, irmão. Foi? Mas nós vamos voltar um pouquinho aqui para não ficar muito na metade, né? Quem tem a mensagem está nos acompanhando. Aqui no finalzinho do parágrafo de número 60, o profeta de Deus disse assim: há boas novas para você esta noite. Nós diríamos esta manhã. Há boas novas para você, para cada um de nós que viemos para adorá-lo e receber dele uma bênção especial. Damos boas-vindas, irmão Zéias, com sua família, né? São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco pela internet. Vocês desculpem-me, mas o que acontece é que por isso que eu não quero ficar velho, né? A gente fica muito preso na palavra e meditando nas coisas e já enxerga meio pouco mesmo. Muito bem. Então, há boas novas para você nesta noite, disse o profeta. Quando Deus, despojando-se, saindo dos palácios de marfim, tomando sobre si a forma de carne pecaminosa, para humilhar-se e descer para ser um parente. Amém. Eu gosto de meditar nisso. Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, e agora Deus tornou-se a imagem e a semelhança do homem para ser parente do homem, para poder redimir o homem, para preencher todos os requisitos de sua palavra. Amém. Para ser parente do mendigo mais pobre que há no mundo esta noite. Para se tornar parente dele, o próprio Jeová fez-se parente de um mendigo. Veja, deixou seu palácio de marfim, veja, humilhou-se para descer
e para ser um parente de cada um de nós. O mendigo está representando a todos nós, e ele veio sem ter aonde repousar. As raposas têm covis, disse ele, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Que humildade, hein? Por isso o nosso profeta diz, o caminho para cima é para baixo sempre. Que expressão, hein? O caminho para cima é para baixo sempre. Que coisa! E Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, porque aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Porém, aquele que perdê-la, por amor de mim, da minha palavra, esse a salvará. Então, você tem que perder para poder ganhar. Você tem que ser humilde para que você, então, possa ser grande na presença de Deus. Continuando aqui um pouquinho. Nascido em uma manjedoura, envolvido em faixas, aqueles panos daquelas velhas cangas dos bois. Já pensou nisso, hein? Que coisa! José, você, José, já sendo pai de outros filhos, e agora levando a sua segunda esposa numa condição dessa, hein? Não tinha lugar na estalagem, tiveram que ir para uma manjedoura, sabendo que ela podia dar à luz o filho a qualquer hora, mas Deus estava no assunto. Amém. A criança nasceu e foi envolto naquelas panos daquelas velhas cangas dos bois, né? E Mombrana disse, mas sendo o próprio príncipe da glória, a aurora do alto, humilhando-se, rebaixando-se, descendo para se tornar parente de um pecador, do qual eu sou um deles. Pense nisso, irmãos, pense nisto. Como podem rejeitar esse amor incomparável? O mundo está despercebido, estão envolvidos com as coisas do mundo. A glória do mundo, né, tem paralisado a fé. Porém, pela graça de Deus, a nossa fé tem paralisado a glória do mundo. Então, o irmão Branham disse, pense nisso, irmãos, como podem rejeitar esse amor incomparável? O que foi isso? Quando Deus se tornou pecador, tomando os nossos pecados, Jesus se tornou em mim para que eu pudesse me tornar nele. O inocente Cordeiro de Deus, que não conheceu pecado, tornou-se pecador para que eu pudesse ser filho adotivo de Deus. O profeta diz, amém. Eis aí a imagem da verdadeira redenção. Quando ele desceu, digno, desproveu de si mesmo, sem lar, sem lugar para ir, humilhando-se, trouxe-se a carne pecaminosa e tomou sobre si, não a natureza dos anjos, não a natureza de Deus, tomou sobre si a natureza do homem, para que pudesse andar com o homem, comer com o homem, dormir com o homem, morrer pelo homem. Exatamente. Todo plano, desde o princípio, o imaculado Cordeiro de Deus. Ei-lo aí, o pão da vida aqui na terra. Amém. Eu fico pensando assim, amados, é que nós não paramos para meditar.
Parece que não temos tempo, né? Não temos tempo. Mas pare e pense um pouquinho. O Deus criador desse grande universo, né? Passando por tudo isto, por amor ao ser humano, por amor ao homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que grande é o mistério da piedade. Vamos ler? Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Parece que eles mudaram essa palavra piedade para trindade, né? Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. 2 Timóteo 2, verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 2 Coríntios 5, verso 19, a Bíblia diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Amém. Então, Deus tornando-se um de nós, para ser o nosso parente próximo, para ser o nosso Redentor. Então, o irmão Branham, falando sobre o Redentor, ele disse que a primeira coisa tinha que ser um parente próximo, não podia ser um parente distante, não serviria. Tinha que também ter um poder aquisitivo para poder redimir aquela propriedade, não é? Que tinha sido empenhorada, e ele tinha que ter, então, um poder aquisitivo. E tinha que ser uma pessoa digna para redimir aquela propriedade. Muito bem. Tudo isso estava em Deus. E agora tem aqui um passo que é muito importante. O profeta disse, a próxima coisa que ele teve que fazer foi dar um testemunho público. Dar um testemunho público de que ele tinha feito. Então, Boaz, na manhã seguinte, é o parágrafo 62. Então, Boaz, na manhã seguinte, correu para os portões e esperou. E quando os anciãos começaram a se reunir, ele disse, espere um minuto, espere um minuto. E eles reuniram todos os anciãos da cidade do lado de fora do portão. Ó meu Deus, disse o profeta, tenha misericórdia de nós. Vamos dizer? Ó meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ouçam, o testemunho público não podia ser feito na cidade. Tinha que ser feito do lado de fora do portão e tinha que ser testemunhado diante dos anciãos. Vamos ler Hebreus 13 e o versículo 12 e 13. Veja como Boaz estava representando a Jesus Cristo. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta.
Viu? Por isso não podia ser dentro da cidade, tinha que ser do lado de fora dos portões. Jesus Cristo não podia ser crucificado lá no centro de Jerusalém. Ele foi para o lugar chamado Gólgota, lá para o Calvário. Veja bem, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Amém. Que coisa, não é? Deus escrevendo certinho e todas as coisas combinando uma com a outra. Por isso o profeta exclamou: ó, meu Deus, tenha misericórdia de nós. E ele chamou os anciãos para fora e disse: hoje eu resgatei Noemi, e se houver alguém, apenas um sujeito estava lá, mas ele não podia resgatar. Era um parente também, mas ele não podia resgatar, ele não podia redimir a Noemi. Então tudo caiu nas mãos de Boaz. Amém. Jesus Cristo, Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Aleluia. Como Deus sabe fazer as coisas. E ele disse: eu tenho que resgatar Noemi, e eu vou à propriedade do nosso irmão, e eu vou tomar tudo de volta. E eles disseram: bem, eu sou uma testemunha hoje, cada um, de que você a redimiu. E ele tirou o sapato e o entregou a seu vizinho como um estandarte de que ele havia redimido tudo. Louvado seja Deus! Ele havia redimido tudo o que ela havia perdido, e ao fazer isso, ele também recebeu Ruth como sua noiva. Amém! É o que nós estamos esperando. Aleluia! E isso não vai demorar muito tempo, né? Então, irmão Branham nos diz: quando Israel pecou, e o homem pecou, e se afastou de Deus, Cristo veio aqui como um sacrifício sangrento, que cada cordeiro, desde a fundação do mundo, representado como uma sombra. E quando a aurora do alto veio à existência, o grande Jeová em carne saiu dos portões da cidade lá fora e foi levantado entre os céus e a terra, e o seu corpo sangrando mostrava que ali ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Deus mostrou que ele redimiu a raça caída de Adão. Amém. A redenção. Foi isso que Jó viu lá atrás e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Nos últimos dias ele estará aqui para sangrar e morrer em meu lugar. Ainda que os vermes da pele destruam meu corpo, ainda assim em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, meus olhos o verão e não outros. Isso é maravilhoso, não é? Oh, a sua presença está aqui. Amém. A sua presença está aqui. Você está percebido? Você está percebendo que ele está presente aí bem pertinho de você? Às vezes nós pensamos que Deus está lá no céu, né? E nós estamos aqui.
tranquilos. Aproveite a sua oportunidade, clame por misericórdia, peça a Ele uma bênção, amém, aleluia. Peça a Ele dizendo: Senhor Jesus, eu entrei aqui esta manhã sentindo uma pequena dorzinha de cabeça, mas eu quero sair daqui saudável, e que este mal nunca mais me aconteça. Meu Deus, a sua presença está aqui. O estandarte, ele morreu para fazer com que aquele homem ali atrás, que acabou de ser operado do nariz, ficasse bom. Deus o abençoe, irmão. Você crê que ele fez isso? Ele com certeza fez. Ele fez a mesma coisa para o homem sentado ao seu lado com artrite, para ele ficar bom, amém? Ele fez a mesma coisa para a senhora sentada ao lado dela, ao lado dele, ali, para ser curada daquele problema de estômago. Isso mesmo, ele fez isso, certo? Ele morreu para que pudesse dar. Temos uma mulher que era surda aqui, que pode me ouvir agora, tudo bem? Ele fez, agora você me ouve, não é? Claro, ele morreu para esse propósito, amém. Então, o irmão Branham diz assim que, ao comer o cordeiro, assado no fogo, não é? Com ervas amargosas, ele disse: há pedacinho dele que não é fácil de comer não, viu? Há pedacinho do cordeiro assado no fogo que não é fácil de comer não, mas você tem que comer de todas as maneiras. Alguém diz assim: não, eu gosto só desse pedaço aqui, né? No caso do frango, tem pessoas que só gostam do peito, onde tem muita carne, né? Eu sou diferente, eu gosto da asinha, do pé, né? Então, eu gosto só desse pedaço aqui. Aí o profeta diz: olha, que ele foi morto, né? Pelas minhas transgressões, pelos meus pecados. Tudo bem, até aí eu gosto. Mas que pelas suas pisaduras fomos sarados, aí não sei não, hein? Deu para entender? Está na mensagem redenção pelo poder ou redenção pelo regozijo. Esse assunto. Mas o profeta diz: você tem que comer o cordeiro todo. Ainda que seja um pouco difícil, mas é porque às vezes você não deixou ele bem assado, né? Coloca ele no fogo e deixa ele ficar bem assado. Ele é gostoso, bem assado. Amém. E esse fogo é o Espírito Santo, esse fogo é Deus aqui entre nós. Ele fez isso, certo? Ele morreu para que pudesse dar. Temos uma mulher que era surda aqui, que pode me ouvir agora, tudo bem? Ele fez. Agora você me ouve, não é? Claro, ele morreu para esse propósito. Ele morreu para trazer o irmão com anemia lá atrás, de volta às suas condições. Você crê nisso, Senhor? Deus o abençoe. Aquela mulher sentada lá atrás, pensando em sua amiga lá em Madison, Indiana, na instituição de loucos. Ele deu liberdade e morreu para que pudéssemos redimi-la de volta à sua condição correta. O que é? O que ele é? Deus Jeová. Ele é um redentor, aleluia. E ele está aqui neste edifício agora, confirmando a sua palavra. Ele vive e reina. Ele é o Redentor de Deus. Ele é o meu parente. Ele se torna meu irmão. Ele é meu Deus. Ele é meu Salvador. Ele é o meu
Rei vindouro, Ele é meu curador, Ele é o meu pai, Ele é a minha mãe, Ele é tudo o que eu tenho neste mundo ou no mundo vindouro. Amém. Isso é o que Deus é para mim e para você. É o nosso tudo. Amém. Eu estava pensando, Jesus falou assim, aquele que deixar pai, mãe, filho, casa, terra, tudo por amor de mim, né? Terá 100 vezes mais neste mundo, né? E no final, a vida eterna. Aí eu estava pensando assim, sabe? A nossa família verdadeira, nossa família original, são os crentes. É isso verdade? Meu Deus, a Bíblia se cumpre. A Bíblia se cumpre. Até o irmão Dionísio tornou-se amigo nosso. Graças a Deus demorou, mas ele veio, né, irmão Cresce? Jesus enroscou, né? O cabo de aço, não é corrente, não, cabo de aço. No fusquinha, lá dentro do buraco, e encostou o guincho ali, e o fusquinha teve que sair para fora, né? Todo lameado, às vezes até meio amassadinho, mas leva na oficina e vai consertar, vai ficar bom. Graças a Deus. Uma outra coisa, está escrito na Bíblia, que os nossos piores inimigos seriam os nossos parentes. Como que você vê isso? A Bíblia se cumpre. A Bíblia é verdadeira. Ela é a palavra de Deus. Amém. Quão pouco seus representantes se lembrarão, quando pensarem em redenção, mesmo desde o princípio, eles a reconhecerão. E quando todos nós, aquele grupo, com palmas em suas mãos, que se levanta, lavado no sangue do Cordeiro, com palmas nas mãos e vestes brancas, e tomarmos nossa posição no assento do trono do Filho de Davi, aleluia, ainda cantaremos canções de redenção para ele, aleluia, claro que cantaremos. Ali vejo Adão e Eva, aqueles primeiros namorados, lá no jardim do Éden. Vejo Adão lá, quando ele colocou seus braços em volta de sua pequena amada para sair do jardim com ela, pois Deus os havia condenado. E ele começou com seus braços em volta de sua querida. Adão não foi enganado. Ele não tinha que sair, mas ele saiu porque amava sua esposa. Ele saiu consciente do que estava fazendo. Não importa se ela tivesse que ir para o tormento, ele iria com ela. Que amor, hein? Quando Deus olhou para baixo e viu aquele amor de um ser humano, foi tão grande que ele mesmo não conseguiu suportar. Isso mesmo, ele disse, eu também irei. E disse, porém inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Irmão Brana, eu acho que na mensagem da graça, quando ele colocou aquelas vestimentas de peles de ovelha sobre o casal, aquelas peles sangrando, naqueles corpos belos, lindos, não é? E os expulsou lá do paraíso, e eles saíram andando. Deus olhou
e algo soletrou para ele: amor. Aleluia. Amor. Deus amou aquele homem de maneira que ele proveu um Salvador. Então, amados, quando Deus olhou para baixo e viu aquele amor aquele amor de um ser humano, aquilo foi tão grande que ele mesmo não conseguiu suportar. Isso mesmo. E ele disse: eu também irei. Adão, né? Eu não preciso sair. Não foi eu que pequei. Ela, por certo, irá ao tormento, mas eu irei juntamente com ela. Então, quando o profeta viu aquele amor, né? Eu também irei, e disse, Deus disse, porém, inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Ouça com atenção. 4.000 anos depois, lá na cidade de Jerusalém, vamos mudar o cenário e observar. Descendo as ruas de Jerusalém, tum, 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 lá fora pelos portões de Damasco, em direção ao Gólgota, um pequeno sujeito com uma coroa de pequenos espinhos na cabeça e uma cruz sobre o ombro. Olhem por todas as costas dele. Há pequenas manchas vermelhas. O que são? Olhem para trás, lá atrás, quando Adão estava partindo com sua amada, saindo sob condenação, como uma sombra de redenção em algum lugar, porque havia sangue sobre eles. Em algum lugar havia uma sombra, ele sabia disso. E eu ouço algo como, irmão Brana bate palmas. O que é? É a velha pele de carneiro ensanguentada, batendo para cima e para baixo em suas pernas, falando de algum tempo. Há uma terra além do rio, que eles chamam de doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé, sabendo que um dia eles voltariam ao Éden novamente. Amém. É para lá que nós estamos indo. Aleluia. Aí a gente pensa, meu Deus, eu não sou digno, sou tão pequeno, sou tão frágil, né? Mas vou viver lá no Éden restaurado, tal como Adão e Eva antes do pecado. Que maravilha não será, né? Que coisa. E agora, enquanto vejo indo para lá agora, segundo Adão, subindo a colina, veja, o segundo Adão, Cristo, né? Subindo a colina, as pequenas manchas em suas costas, elas ficam maiores, maiores e maiores à medida que ele caminha. O que é? Depois de um tempo, todas elas se unem em um só lugar. E eu ouço algo batendo novamente. Irmão Brana bate palmas. O que é? Lá vai o segundo Adão. Nada mais que o próprio Jeová, que desceu e se fez carne. Para quê? Até mesmo para ir ao inferno com a sua amada, para redimi-la de volta. Aquele que Cristo, para redimir sua noiva, aleluia. Ele viu isso em Adão ali, e ele desceu e se fez carne, parente conosco, para que pudesse casar a raça humana consigo mesmo. Lá está ele, indo para o Calvário. Amém. Paulo disse que assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Porque como a morte reinou por um homem, também a vida eterna reinou por um homem, não é? O primeiro Adão trouxe o pecado e o segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe para nós a redenção, para a vida eterna. E enquanto ele sobe a colina
e seu pobre pequeno ombro, esfregando a velha abelha da morte, zumbindo ao redor dele, não vai demorar muito até que eu pegue. A velha abelha da morte, zumbindo ao redor dele, né? Não vai demorar muito e eu pegue. Zumbindo ao redor e ao redor, e depois de um tempo teve que ferroá-lo. Mas, amigo, você sabe, se uma abelha ferroar alguém profundamente, ela não pode ferroar mais ninguém. Ela puxa o seu ferrão para fora, então ela não tem mais ferrão. Amém. A morte ferroou o Senhor Jesus Cristo lá no Calvário, mas ela perdeu o seu ferrão. Ela não pode ferroar mais ninguém. Por isso Paulo diz: morte, onde está o teu agrilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Meu Deus. O profeta continua dizendo: e eu vos digo, é por isso que Deus se fez carne aqui na terra, para segurar o ferrão da morte. Amém. E agora a morte não tem mais ferrão. A abelha pode examear e zumbir, mas não pode ferroar. Ó morte, onde está o teu agrilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Mas Cristo, o parente redentor, abriu um caminho de escape para cada crente nesta terra hoje. A abelha pode zumbir, a abelha pode zumbir, a abelha pode tentar amedrontá-lo, mas eu posso apontar para o Calvário, onde o próprio Deus se fez carne, quando segurou o ferrão da morte, tomou o meu lugar como pecador e pagou o preço. E ele estendeu o tapete de boas-vindas para que eu pudesse voltar para casa. Amém. Quem quiser, venha. Venha e beba de graça da fonte das águas da vida. O que vier, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém. Esse tapete, rapaz, que coisa, né? Você não tem jeito da gente esquecer, né? Quando aquele pai que seu filho havia sido assassinado, né? E o assassino estava preso lá naquela cela. Irmão Branham escreve dizendo que ele estava com o seu rosto fundo, seus lábios ressecados, seus olhos cheios de pus, agachado lá no fundo da cela. E o grande rei chegou e olhou e disse para ele: põe-se de pé. E ele ficou em pé. E o rei perguntou: por que você matou o meu filho? Qual foi o mal que ele te fez? Ele foi sincero. Disse: ó rei, ele era um bom rapaz. Nada me fez de mal. Mas eu, num momento de um desequilíbrio mental, o matei. E agora estou em suas mãos. O profeta diz que o rei virou os seus calcanhares, passou lá na escrivania, mandou rasgar aquelas cédulas que lavravam a sentença daquele assassino e jogar tudo fora, e foi para o palácio. E quando voltou, em uma grande limousine, estendeu um carpê, né? Um tapete na porta da cela, ficou em pé na porta com um manto na mão e chamou o assassino e disse: venha. Ele pensou:
De que maneira eu serei executado? Será que será numa cadeira elétrica? Será que vão cortar o meu pescoço? Será que vão fazer comigo? Quando ele chegou na porta, o rei colocou aquele manto sobre ele e disse: vamos para o palácio. Você vai assentar no lugar do meu filho, que você o matou. Pense nisso. O profeta diz: fale da graça. Isso é que é graça. Os nossos pecados mataram a Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas num destes dias ele virá. Aleluia. E se eu e você, se nós temos vencido, nós iremos assentar no seu trono. Ele disse: aquele que vencer herdará todas essas coisas e assentar no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. O rei fez isso com aquele assassino. Então, amados, quando a gente lê falando que o grande carpê foi estendido, vamos para o lar, vamos para casa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, amou tanto, Adão amou, Eva de tal maneira que saiu do jardim com ela. Cristo amou a igreja de tal maneira que foi com ela. Deus amou o mundo de tal maneira. Adão foi com Eva e ela estava errada. E ele sabia do erro. Ele era inocente, mas ela era culpada. Mas Adão disse: eu irei com ela. E Cristo olhou para a igreja e, sabendo que ela estava errada, ainda assim Cristo foi conosco para tomar o nosso lugar, ali como pecador, para morrer por nós, para tirar o aguilhão da morte por nós. Pecador, como você pode rejeitar um amor incomparável? Não é de se admirar que Jó tenha dito: eu sei que o meu Redentor vive, nos últimos dias ele se levantará sobre a terra. Embora os vermes da pele destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, meus olhos o verão e não outros. Amém. Vocês creem nisso esta noite? O nosso tempo passou tão rápido. Oh, como o Espírito Santo parece estar se movendo em meu coração. Não consigo pensar em nada, amigos, nada maior de que como Jesus desceu aqui na terra e abriu um caminho de redenção e cumpriu cada plano desde o Jardim do Éden, muito antes da fundação do mundo. Jeová falou e aqui vem Jesus tomando o seu lugar, e saiu daqui e veio e morreu e foi feito pecado para que você pudesse ser salvo. Como você poderia rejeitar um amor tão incomparável como o daquele bendito Redentor, pendurado ali com as gotas de cuspe em seu rosto, zombaria e escárnio, e uma coroa de espinho em sua cabeça, um homem inocente morrendo ali, e o sangue escorrendo das veias de Emanuel? Onde os pecadores podem mergulhar sob a corrente e perder todas as suas manchas de culpas. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos fazer isso. Grande Deus, como somos gratos por esta manhã. É mais uma grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Não sabemos se teremos outras oportunidades ou não. Espero que teremos, porém o Senhor é quem sabe.
O amanhã pertence ao Senhor. Mas nós podemos dizer-te, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco, Pai, perdoando nossas falhas, nossas fraquezas e ajudando-nos em nossas necessidades, ajudando a nossa fé, enchendo nossos corações com o amor divino, Pai. Aleluia! O amor divino fará com que nós cumpriremos a sua palavra, os mandamentos do Senhor. Amaremos até mesmo o nosso pior inimigo, como sua palavra diz, para orar por eles. Aleluia, para que sejamos filhos do nosso Pai que está no céu. Faça isso por nós. Te pedimos e somos agradecidos no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém.